Olá pessoal, professor Divan. Esta é uma aula de uma série de aulas que nós estamos publicando e eu vou estar falando sobre os tipos de temporizador. A ideia partiu por conta de algumas aulas que eu publiquei sobre temporizador e eu vi que surgiu algumas dúvidas e alguns comentários. Então, eu resolvi estar publicando aí essa série de aula sobre temporizadores. Antes de nós começar a falar sobre os temporizadores, se inscreva no canal, não deixe de curtir, dar seu like e participar aqui das nossas aulas. Roda a vinheta e vamos falar sobre temporizadores. Então, pessoal, o que acontece? Alguns comentários, algumas pessoas fizeram comentários em alguns vídeos que eu publiquei, algumas aulas que eu publiquei sobre temporizadores. Eu fiz algumas aplicações utilizando alguns comandos específicos para determinadas aplicações, e aí surgiu alguns comentários e algumas dúvidas. Mas o que eu quero trazer nessa primeira aula é tentar mostrar para você que em controles elétricos, certo? Não existe uma pré-fixação, não existe uma limitação. Existe uma série de modelos de componentes e essa série de modelos de componentes não tem limites. Então não é possível a gente conhecer todos os componentes. É claro que não é possível, mas é necessário que a gente tenha a capacidade de fazer análise e conhecer a linguagem, para que, mesmo a gente nunca tendo tido contato com o componente, nunca tendo visto o componente, mas que a partir do momento que a gente analisar as suas simbologias, as suas literaturas, a gente consiga entender a sua funcionalidade. E baseado nesse entendimento, a gente poder interagir ou entender se aquele componente se aplica à nossa necessidade. Então, se não ficou claro para você, posteriormente eu estarei fazendo uma live para a gente comentar sobre essa aula e sobre esses comentários. Então, eu vou deixar aqui no canal, depois da publicação dessa aula, a hora e a data para a gente fazer uma live e eu vou estar conversando sobre esse assunto para a gente tirar as dúvidas e discutir sobre essa questão esses temporizadores e essa questão dos dispositivos e interpretação dos dispositivos. Então, falando de temporizador, eu começarei falando do temporizador que é um temporizador simples. Ele conta um tempo para mudar o status. Agora, como é essa contagem? Essa contagem é depois da energização, que é aquele termo que tanto o pessoal falou, que é o on delay, ou retardo para energizar, ou retardo para mudar o status, retardo para mudar a condição do contato. É um temporizador em que a base dele é a base simples. E a partir desse temporizador, surgiu uma série de outros tipos de temporizadores baseado em outras necessidades para determinadas aplicações. Esse tipo de temporizador é fabricado por vários fabricantes. Porém, todos os fabricantes eles vão ter que seguir a regra definida e determinada pela norma. Então, as simbologias, certo? A forma de apresentação dos símbolos, a construção, o formato, o modelo, tem que seguir o padrão da norma, justamente para facilitar o quê? Para que a gente consiga interagir, independente de qual seja o fabricante, da mesma forma. Mas para isso, a gente precisa conhecer a linguagem. Então, independente do fabricante, o que vai se diferir é pouca coisa, certo? Ele vai ter que seguir os padrões da regra, os padrões da norma. Então, eu quero trazer para vocês o seguinte: não se prenda a um conceito, certo? Um preconceito fixo em relação a essas questões. Aprenda e tenha condições de analisar qualquer componente, independente se você já conheça ou não. Porque a ferramenta para você fazer isso é você conhecer as linguagens de diagrama, as simbologias, as regras e as normas, ok? Então, eu vou apresentar para você o mesmo temporizador, que é esse temporizador que eu estou falando, certo? É o temporizador de base simples, é um dos mais comuns, em que você, ao energizá-lo, ele já começa a fazer a contagem de tempo
para mudar o status dos contatos. Eu escolhi 2 temporizadores de 2 fabricantes diferentes, porém a mesma aplicação. Independente, a simbologia vai ser a mesma e não importa para mim se vai ser off-delay ou on-delay. O que importa é que eu entenda a simbologia e a partir do momento que eu olhar para a simbologia, eu vou saber do que se trata e a funcionalidade elétrica daquele componente. Então, pessoal, temos aqui 2 relés de aplicação igual. Um relé temporizador Sims e um relé temporizador WEG. Se você observar fisicamente, esse relé ele tem bastante diferença. O que eu falei para você, o que é comum, que é definido para que facilite a linguagem, a leitura e a interpretação do componente, não se difere. Simbologias, certo? O que vai se diferir é alguma coisa, o formato, um pouco do formato, a posição dos contatos, mas nós temos que estar ciente disso e temos que ser capaz de diferenciar. E essas diferenças, elas não são empecilho para que a gente interprete o componente e saiba aplicá-lo. Essas questões não devem ser empecilho. O fato do componente ser fisicamente diferente ou de fabricante diferente não vai impactar na forma da gente aplicá-lo. O que vai diferenciar, eu vou precisar realmente toda vez, qualquer tipo de componente, qualquer componente que eu comprar, que eu for interagir, que eu for trabalhar com o componente, eu vou precisar ler a literatura do componente, independente de qual marca, de qual seja a aplicação do componente. Mas para me ler, para me entender o que está escrito na literatura, eu vou precisar conhecer o mínimo da linguagem. Então, esse deve ser o foco do técnico, esse deve ser o foco do eletricista, esse deve ser o foco do técnico eletrônico. Aprender a interagir dessa forma, independente do tipo de componente, se você viu ou nunca viu, se é um modelo que chegou agora, se é um modelo que fabricou agora. Porém, as bases vai ser a mesma. Se você observar, eu tenho aqui o temporizador que é a mesma aplicação da WEG e tem um temporizador que é a mesma aplicação da Sims. Quando a gente olha para a simbologia, a gente vê que é a mesma coisa do componente. Aqui no da Sims, você tem a simbologia na parte posterior do componente, aqui na frente. E se você olhar, você tem praticamente a mesma coisa, certo? Aí eu pergunto, eletricamente, o que é que está diferente aqui? A simbologia diz. Mas eu tenho algumas dúvidas, porque se eu tenho o costume de usar um relé da WEG, é a mesma aplicação, tenho 2 contatos duplos, são relés de contatos duplos, onde eu posso usar esses contatos simultaneamente em 2 aplicações, certo? E esse mesmo modelo de relé, tanto da Sims como da WEG, você vai encontrar com apenas um contato. Esse aqui é de duplo contato, para uma dupla aplicação, o mesmo relé fazer acionamento simultâneo de 2 cargas diferentes. Mas tudo bem, vamos lá. Então aqui, olhando para esse relé, ele faz a mesma coisa. Ou seja, ao energizar a bobina ou o circuito eletrônico desse relé aqui, ele vai contar o tempo. Ele vai iniciar a contagem de tempo. Energizou, ele já inicia a contagem de tempo. Concluído o tempo, o status do relé muda. Observe que a numeração na simbologia é a mesma. Aqui eu tenho aqui na lateral, que é o da Sims, da WEG, e aqui eu tenho o relé da Sims, que é a simbologia que está aqui na frente. Certo? Então vamos trabalhar esses 2 relés e vamos analisar as diferenças e a gente vai ver que é preciso conhecer realmente a linguagem. Olhando para esse relé da Sims, eu estou vendo aqui uma diferença. Eu tenho o ajuste aqui e tem uma janela aqui. Já o relé da WEG, ele tem um ajuste, mas não tem janela nenhuma. O relé da Sims, ele tem um ajuste e é a escala em porcentagem. O relé da WEG tem um ajuste e a escala é em segundos. O final de escala aqui é 100% e o final da escala aqui é 30 segundos. E agora, como é que eu vou fazer para saber do que se trata e como é que eu vou configurar esse relé?
Essas são as diferenças que eu quero falar para você. Que isso você só vai entender se você consultar uma literatura. É necessário você fazer a consulta da literatura do fabricante para saber a diferença. Por exemplo, esse relé da WEG, ele é um relé que, ao energizar, ele vai contar o tempo para poder atuar os contatos. Então, se é um relé que ele funciona dessa maneira, esse também da Siemens. Ele vai, ao energizar, ele vai contar um tempo para poder mudar o status do contato. Então, teoricamente, a aplicação desses relés são iguais, só que os relés são diferentes. Aí a pergunta é, eu estou utilizando um relé da WEG para essa mesma aplicação. De repente, o relé da WEG deu problema. Eu não tenho da WEG, mas tenho disponível da Siemens, ou vice-versa. Eu vou poder substituir? Vai poder substituir. Agora, é necessário fazer a consulta do fabricante, da literatura, do manual, do datasheet, do componente, para saber o que você vai precisar configurar, o que você vai precisar fazer diferente aqui, para que esse componente aqui substitua esse nas suas pequenas diferenças. Mas eu sei que a base de funcionamento desses dois caras aqui são iguais. Agora, como eu vou configurar esse da Siemens se aqui está diferente? Então é uma consulta que eu preciso fazer. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Você precisa ter a desenvoltura e a capacidade de ler e interagir com os sistemas elétricos. Então, sem mais conversas, vamos continuar analisando aqui a diferença desses dois componentes. Nesse caso aqui, eu tenho um LED vermelho, tenho um LED verde. Aqui o da Siemens são dois LEDs iguais, mas eu sei que aqui é a simbologia de quê? De uma bobina. E aqui é a simbologia de quê? De uma bobina. Então, essa simbologia de uma bobina aqui e essa simbologia de uma bobina aqui é a mesma simbologia em qualquer lugar do mundo. Eu sei aqui que o exemplo aqui da WEG é o seguinte. Ele diz o seguinte, ó, se o LED verde acender, é porque o relé está energizado. Ou seja, essa simbologia aqui representa a energização do relé. Ou seja, a energização eletrônica do relé. Então, quando esse LED acende, é porque ele está indicando que a energização do relé aconteceu. E esse aqui? A mesma coisa. Então, se você observar, o que você precisa saber é a linguagem. A simbologia aqui do correspondente a outro LED, a simbologia dos contatos, o contato NF e o contato NA. E eu sei que um ponto é comum, tanto para o contato NF quanto para o contato NA. E eu sei que esse relé aqui, eu conheço e eu sei que esse relé aqui, o LED, a posição do LED nesse relé, para indicar que o status do contato mudou, é diferente desse. Mas eu vou saber que é a mesma coisa. Então, eu conheço a linguagem, é o que você precisa conhecer. Aqui tem uma diferença. Eu tenho um ajuste de porcentagem do tempo aqui em porcentagem. E tem um outro ajuste aqui embaixo. Eu sei do que se trata isso? Ah, claro que eu sei, porque eu li sobre esse relé. Mas você não vai saber, ou você teve o primeiro contato, você não vai saber. Então, quem é que vai lhe orientar? É a literatura. O da WEG, eu não vou precisar fazer a consulta, porque aqui ele já está em tempo. Então, o final de escala ele começa em 3 segundos e o final de escala vai para 30 segundos. Então, eu sei que se eu ajustar nessa escala aqui, dentro do que eu preciso, naturalmente eu vou saber que o controle vai estar dentro do que eu quero aqui. A outra diferença que pode existir é o seguinte: o final de escala desse temporizador aqui pode ser diferente desse. Então, eu vou ter que trabalhar, se eu vou fazer uma substituição, então eu vou ter que trabalhar no intuito de entender como eu vou fazer nesse temporizador aqui para deixar o controle de tempo igual a esse aqui. Como é que eu vou fazer o ajuste? Essas são as diferenças que não são regidas por norma. Isso aí o fabricante que vai definir, ele vai fazer um é melhor, outro é mais completo, outro é menos completo, mas se você observar, não se difere muita coisa. E o que não se difere é porque foi determinado pela norma, pela regra. Observe que o número dos contatos é a mesma coisa, 25, 15. Aqui embaixo eu tenho o 26 e o 28, que você não vai ver aqui na parte de trás, certo? Que é uma ilustração e eu não consigo mostrar para você, mas aqui na parte de trás desse relé aqui vai ter o 15 e o 16. Assim como é nesse aqui, ó, 25, 26, 28, 16, 18. Aqui o 15, que é o comum,
para as duas situações. Aqui, nessa posição aqui está o 25. O 25 é o comum para o 26 e o 28. O 15 é o comum para o 16 e o 18. Já aqui é a mesma coisa. O 15 é o comum para o 25, o 16 e o 18. E o 25 é o comum para o 26 e o 28. Eu preciso saber disso aqui, tendo que observar a descrição nos terminais, nos parafusos de conexão dos temporizadores? Não preciso. Esses números aqui nos terminais, nos parafusos de conexão dos temporizadores, é para me orientar onde eu devo ligar cada condutor quando eu for montar o meu comando, a minha lógica. Mas o que vai me orientar aqui é o diagrama que está no corpo do componente, está aqui, ó. Então isso aqui é que vai me orientar, eu vou ler isso aqui e vou saber do que se trata cada coisa. Da mesma forma está aqui no Navega, ó, certo? Está aqui a mesma simbologia, a mesma coisa, certo? Então, o que se difere fabricante são as nomenclaturas, os números de série, mas o que é regido pela norma, pela regra, vai ser a mesma coisa, é a linguagem que você precisa saber. Você sabendo disso, você pode ter o componente que for, não importa, ele vai ter a sua forma de lhe mostrar a interpretação baseada na norma, na regra. Então, continuando aqui, observando a diferença entre esses dois temporizadores, olhando para a simbologia aqui ele diz, ó, é um on delay, beleza. O Navega, ele fala que é um delay? Não fala, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou saber se é um delay ou se não é um delay? Vou. Como é que eu vou saber? Pela simbologia. Esse temporizador aqui, ele é um temporizador de duplo contato. Esse também é de duplo contato. Ele tem 25, 26, 28, 15, 16 e 18. Perfeito. Certo? Eu vou poder usar esse temporizador aí em acionamento duplos. Isso aí vai depender muito do comando e o tipo de comando que eu vou estar utilizando. Então, nesse caso aqui, existe uma diferença elétrica nesses dois temporizadores. Quais são as diferenças elétricas? Voltando a falar do on delay, que é o on delay tão falado nos comentários. Off delay, on delay. Ah, esse temporizador não pode ser assim porque é um off delay. Ah, esse comando não deve ser assim porque é um delay. Esqueça o on delay, esqueça o off delay, esqueça o retardo para ligar, esqueça o retardo para desligar. Quando eu olho para a simbologia aqui, ó, eu já sei do que se trata esse temporizador, que ele vai contar um tempo depois de energizado para mudar o status. A simbologia aqui me diz tudo. Ele me diz que a condição do contato do temporizador em repouso, ele fecha no NF, ou seja, ele fica no NF. A condição é fechada entre o 15 e o 16. Olha aqui a simbologia, o arco para dentro aqui, ó. O arco fechado, aberto, certo? Para dentro aqui, ó. O arco para dentro, ó, indicando isso aqui. E o que é que tem mais aqui de interpretação que eu posso entender aqui? Eu sei que o 15 e o 16 é um NF, 25 e 26 é NF, e eu sei que esses contatos aqui estão intertravados. Toda vez que esse mudar, obrigatoriamente, esse aqui também vai mudar. Por quê? Eu tenho aqui, ó, a simbologia, o tracejado aqui, ó. Esses contatos, eles não mudam independentes. Esses contatos, eles são intertravados. Então, a simbologia aqui me diz tudo, certo? Esse temporizador aqui, a parte de energização dele é o A1 e o A2. Essa regra aqui de energização de componentes, isso é norma, é regra. Então, A1 e A2 aqui representa a alimentação do componente. E aqui, A1 e A2 aqui representa a alimentação do componente. Para as pessoas que já são experientes, que chegaram aqui no canal e querem tirar dúvidas sobre esses temporizadores. Outra diferença elétrica desses dois temporizadores que eu encontrei aqui e que a gente vai entender mais coisas se a gente for ler a literatura, e é preciso, que aí vai depender da particularidade da construção do temporizador, é preciso a gente consultar as duas. E eu deixo como lição para vocês fazer essas consultas. Faça uma busca
e encontre os dois e faça as comparações. E depois você volta aqui e faça seus comentários. E se prepare para a gente falar desse assunto aqui na live. A gente volta na live aqui, e a gente na live que eu vou publicar, e a gente fala sobre esse assunto. E vai ter uma surpresa, certo? No final da live a gente vai fazer uma surpresa. Fica atento aqui no canal que eu vou falar para você a data e a hora dessa live. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma diferença elétrica aqui. O temporizador da WEG, na simbologia da alimentação aqui da bobina, que eu me refiro com bobina só para a gente ter uma ideia, mas aqui é a alimentação do circuito eletrônico do temporizador. Então, aqui eu tenho A1, A2 e tenho um A3. Aí eu sei do que se trata esse A3, certo? Porque eu consultei o fabricante. Mas eu sei que com o A3, independente de eu ter consultado ou não o A3, eu sei que se trata de alimentação também. E é uma terceira opção, ou, na verdade, uma segunda opção de alimentação desse temporizador. Já o temporizador da Siemens, ele não me dá essa terceira opção. Pelo que eu tenho aqui, observando no terminal de ligação desse temporizador, ele funciona apenas com uma tensão CC. Ele não me dá a opção de eu ligar ele em tensão AC. Então, nesse caso aqui, para maiores dúvidas, eu tenho que consultar o fabricante, certo? Mas eu sei que a simbologia já me diz que eu não tenho mais de uma opção de ligação desse cara. Eu vou ligar em A1 e A2 um nível de tensão. Isso é o que eu estou deduzindo, mas ele pode simplesmente, a construção eletrônica dele pode ser simplesmente ter uma escala de alimentação entre X e Y de tensão. Isso eu devo fazer o quê? Eu devo fazer essa consulta no fabricante, certo? E saber do que se trata isso. Eu não vou explicar a funcionalidade desse temporizador agora, porque é em outra aula, certo? A gente vai estar publicando uma série de aulas. Esse aqui também eu não vou explicar. A ideia da aula agora foi para tentar mostrar para você que a linguagem, o conhecimento da linguagem nos leva a entender o funcionamento do componente. Mas vai ter alguns detalhes que não faz parte do conhecimento de linguagem, que é a linguagem global, a linguagem comum em que todos devem conhecer, mas que faz parte da particularidade de fabricação do componente. Então, nesse caso aqui, o componente da WEG ele tem uma alimentação a mais indiferente do componente aqui da Siemens. O on delay está aqui no da Siemens e o on delay no da WEG nem existe aqui, apesar de ser o mesmo temporizador, ok? Esse é o modelo RTWRE da WEG e esse aqui é o modelo da Siemens, é o 3RP 1525, um BW30, que isso vai ter um significado para a Siemens, que você deve também observar do que se trata, e aqui para a WEG também vai ter um significado. Então, essa foi a nossa primeira aula sobre a série de aulas de temporizadores que nós vamos estar estudando.